Bom, eu tô aqui com um cara que a gente tá ensaiando para fazer essa gravação faz 200 anos. Eu tive que adiar umas 4 vezes. Ele, com muita paciência, ainda topou vir para cá. Agradeço muito pelo seu tempo, muito a paciência que você teve com todo esse processo. E a gente fez um almoço agora, né? Já deu uma baita resenha. Que se fosse gravado, seria ótimo aquela resenha. Mas vai ser um bate-papo muito legal, porque você é um cara com muito conteúdo. Muito obrigado, Helder, por estar aqui. Fábio, eu agradeço pelo convite, agradeço pela paciência, por viabilizar tudo isso daqui para que a gente possa fazer essa conversa. Agradeço a Giovana, que fez tudo isso aqui acontecer, porque nós só somos o trabalho objeto dela. Exatamente. E agradeço e espero que a nossa conversa seja agradável para quem assista e que a gente possa fazer o melhor para essas pessoas que estão aqui com a gente agora. Show de bola. Cara, eu te conheci na faculdade, né? Tivemos isso. Tivemos aí te conheci na faculdade. E aí fizemos alguns bate-papos, foi muito bacana. E com um pouco de convivência que nós tivemos, fomos já criando uma amizade e muitas trocas, né? E isso foi muito legal. E mais da sua parte para comigo do que eu podendo contribuir para você. Modéstia. Mas, cara, uma das coisas que mais despertou curiosidade no começo é que você trabalha com teatro, teatrólogo até, errei aqui a pronúncia, teatrólogo há 20 anos. Como é que esse negócio começou na sua vida? O teatro entrou na minha vida muito cedo. Ele entra nos meus estudos quando a gente chamava o segundo grau de segundo grau, né? Então, começou fazendo teatro na escola mesmo e como um evento extra classe, ele para depois que eu me formo no normal, colégio normal, e depois a gente vai vivendo, trabalhando de outras coisas. Fui para o jornalismo, fui para informática, para o universo, e um dia, assistindo um espetáculo de teatro, eu falei, eu quero fazer isso da vida. E aí fui buscar conhecimento, fui buscar como, entrei no grupo que eu tinha assistido um espetáculo incrível e falei, vou fazer isso. E fiquei nisso até 2019, março de 2019, quando a pandemia ceifou-nos o direito de fazer teatro presencial no Brasil. Caramba. E durante esse período, eu acho que quem viveu e vive de teatro, né? Quem não tem outras fontes, sofreu bastante com todo esse processo, né? Fábio, o operário de teatro no Brasil, isso não é nenhuma frase minha, né? O operário de teatro no Brasil, ele é muito sacrificado. Porque viver de teatro no Brasil é meio utópico e uma mentira. Normalmente, o teatro é sempre a segunda profissão de alguém. Porque a gente está falando do teatro, né? A gente pode falar no sentido de ator, a gente pode falar no sentido do pesquisador teatral, de quem escreve dramaturgia, né? Que é o texto teatral, de quem trabalha com iluminação, com som. Mas teatro no Brasil, ele não é nem considerado gênero de necessidade. No Brasil, o teatro é considerado uma arte para elite, sempre foi. Espero que cada vez menos, com o tempo isso foi melhorando. Mas a gente consegue hoje no Brasil conhecer pessoas que nunca foram ao teatro. Sim. Né? O cinema que tem mais divulgação, é mais utilizado, é difícil encontrar uma pessoa que não tenha ido ao cinema, mas ao teatro você ainda encontra. Adultos que nunca foram ao teatro. Eu tive acesso ao teatro não faz muitos anos, né? Foram, sei lá, uns 10 anos atrás. Sim. Que eu tive acesso ao teatro. Até então era uma coisa que eu sabia que existia. Eu lembro na época do Sai de Baixo, que era gravado em um teatro, eu tinha muito vontade de assistir o Sai de Baixo. E acabei não tendo oportunidade, mas foi ali que abriu a minha mente pro teatro. E eu vi, assim, além de trabalhar com atuação, você também é sonoplasta e iluminador. No teatro a gente diz, né, que quem trabalha com teatro em São Paulo tem vários tipos de funções dentro de um teatro, né? A gente diz que a pessoa começa na bilheteria vendendo bilhetinho na porta de entrada e acaba dentro sendo ator, sendo iluminador, que é aquele responsável que cria a luz teatral, acaba sendo o sonoplasta, aquele que durante o espetáculo coloca o som, aquele que cuida dos microfones, você é o dramaturgo, aquele que escreve o texto que é dito, você é o cenógrafo, aquele que você fabrica, idealiza, desenha, pinta o cenário.
Então, no teatro, principalmente o teatro de grupo em São Paulo, né? Que é o que eu gosto de dizer, que fiz parte, que está dentro de mim, que sempre estará, a gente faz de tudo. Porque tudo faz parte da ideia de fazer teatro, né? E nisso vem a especialização dentro do que você faz. Ator, às vezes está ator, às vezes está iluminador, às vezes está uma coisa, às vezes está outra, mas no universo, né, no equipamento teatral, no conceito de grupo, você faz tudo, porque tudo é feito. E todos os artistas passam por esse processo? Muitos artistas, sim, principalmente em teatro em São Paulo. Alguns que são formados pela academia não são exatamente esse tipo de nicho que eles fazem, né? Se no Brasil você faz academicamente teatro, você ganha lá um diplominha, que é um papel que te habilita a ser, ou você é esse ator no geral, né? Ator, ou você acaba sendo diretor, acaba indo para esses caminhos, né? Mas eu sempre acho que a formação teatral ela tem infinitas pernas e você não pode ser manco em nenhuma delas. Então, se você está escrevendo um espetáculo, é importante você saber como o ator trabalharia aquele personagem. Então, escrever aquele personagem te dá mais capacidade. Então, quando você escreve um espetáculo, você mais ou menos imagina como seria um cenário, que tipo de recorte o diretor vai colocar, a iluminação, tudo isso influi. Porque quando a pessoa assiste no teatro, ela não assiste um trabalho, ela assiste o espetáculo, ela assiste tudo. E tudo faz parte do teatro, como sempre fez, aos 5.000 anos de teatro que nós temos história. Caramba. E você como ator, eu acho que você tem um olhar mais crítico para tudo que você vê, principalmente em mídia, né? Sim. Você percebe muita gente que diz falar a verdade está atuando? Isso é muito interessante você falar assim. A gente tem vários tipos de mentirosos. No teatro, a gente diz que você passa pela parte de mentiroso, que é quando você não está representando. Representar não é exatamente a arte de mentir. Representar é a arte de se colocar no lugar do seu personagem e agir como tal. Então, você não está mentindo. Você está agindo como um outro, na verdade do outro. Mas eu, por exemplo, eu não sou Hamlet. Então, mas enquanto estou em cena, sou Hamlet. Elder deixa de lado, não estou falando do processo mediúnico, né? Mas Elder deixo de lado e torno-me Hamlet naquele período em que sou Hamlet. Então eu ajo, penso, sinto como Hamlet e todo o sofrimento que ele faz contando a história da vingança do assassinato do pai dele. Não vou dar spoilers, para quem não assistiu. Porém, o ator, a obra mais delicada do ator é a observação do outro. Então, quando você começa a entender e observar o outro, até todo personagem não é criado do nada, né? Ele é baseado em alguma coisa. Você olha as pessoas, você percebe que aquela pessoa mente, mas ela mente porque ela não acredita naquilo que ela está dizendo, porque existe um mentiroso que acredita no que diz. E esse é um mentiroso complicado, porque ele acredita no que ele diz, mesmo sabendo que aquilo é mentira. E esse cara é difícil você perceber que ele mente. Agora, aquele cara que não acredita e está dizendo aquilo por dizer, você tem isso em horário nobre antes da novela e chama horário político. É desse ponto que eu queria chegar. Eu sempre me interessei por psicologia, né? Depois de ter feito algumas coisas na vida, ter avançado em alguns momentos, depois de ter feito o que eu precisava fazer, eu comecei a fazer o que eu queria fazer, que é estudar psicologia e outras coisas mais. Mas eu sempre gostei dessa área. E a porta de entrada para mim foi a parte da neurolinguística. Uhum. Quando eu comecei a estudar sobre expressões, movimentos. E você vê tanta coisa. Quando você começa a estudar sobre isso, você vê tanta coisa, tanta gente mentindo descaradamente, né? Eu digo assim, é mais fácil mentir para 5.000 do que mentir para 1. Verdade. O mentiroso, ele tem... O que é a mentira? Né? A mentira... Por que você mente? Você mente para se safar ou você mente para ganhar alguma coisa?
Você mente por vergonha ou você mente porque não consegue lidar com aquilo? Isso na psicologia que você conhece, onde nós nos conhecemos, né? Na universidade, na faculdade de psicologia, a gente começa a entender a mentira como, às vezes, um subterfúgio até para a verdade. Porque, às vezes, a minha verdade é tão dura de lidar que eu minto como fuga. Não só para conseguir uma coisa ilícita do outro. É claro que quando isso faz parte de uma trama diabólica, como uma ferramenta para mentir para o outro, aí você vai ter recursos de linguagem corporal, tons de fala, formas de olhar, questões de se colocar, em que o mentiroso se torna até uma arte, né? Que alguns fazem carreira e que nós temos vários por aí. E em compensação, nós temos outros que mentem como forma de vida, de que não conseguem lidar com a vida. Aí é importante a gente trabalhar e tratar essa pessoa no sentido de tratamento, de como lidar com ela. E é o que a gente vai tentar fazer isso muito na nossa profissão futura como psicólogo. Sim. Cara, e uma coisa que é impressionante é como que as pessoas elas começam a acreditar nessa mentira, né? Como você falou, às vezes a expressão da verdade se torna tão doloroso que é impossível lidar com ela. E aí a pessoa começa a criar um personagem, começa a acreditar nesse personagem, viver essa segunda vida, né? Até uma terceira vida às vezes, como se ela fosse e acreditasse e fizesse coisas que ela não acredita, não faz, não tem nem perto disso. E isso se torna quase que patológico em um certo momento. A nossa formação ela é um pouco assim. Antes de você já foi te dado um nome. Sabe? É o Fábio. Ele nem tinha nascido ainda, mas ele já chamava Fábio. Seus pais já tinham desejos e vontades de estudo, formação, profissão, como você seria, o que você faria, o que você não faria. Se a sua mãe queria ser avó, se seu pai queria ser avô, como seria. Então a gente também é um pouco formado pelo que os outros acham que a gente é. E a gente guarda isso dentro da gente. E a gente começa a um determinado momento falar, opa, quem que eu sou? Eu não sou aquilo que os outros só dizem que eu sou. Eu também sou uma coisa minha. E é nesse momento que começa o ser humano individual, né? O sujeito a se tornar indivíduo, né? A se tornar é impossível de ser dividido, um indivíduo. E é nesse processo que a gente vive. E se esse processo consegue ser mais ou menos tortuoso, ele pode gerar consequências. Então, se a sua família não consegue... Porque nós somos o bichinho da natureza que nasce mais indefeso. Cavalinho nasce, ele já sabe andar. Se vier um predador, ele até corre. Sabe como mamar. A gente, se deixar 2 horas como a gente nasce, a gente morre de frio. Nem é tanto a fome, é o frio que nos mata. Porque a primeira coisa que a gente precisa não é comida, é a calor. Que é o calor da mãe, quando nos é colocada em frente a ela e ela nos aquece. Então, como seres mais precários da natureza, temos a necessidade de afeto e de carinho ao decorrer da nossa vida. E é isso que nos transforma em quem somos. Seres afetivos por necessidade e por determinação de uma natureza humana, que é a principal a questão, que eu qualifico como a questão humana, que é o afeto, né? Aquilo que nos afeta, aquilo que nos causa alguma coisa, né? Afetos positivos, temos uma formação às vezes positiva. Não coloquemos a questão de que o homem nasce uma tábula rasa, não. Mas também não sabemos ainda se tudo ele é um misto do que acontece dentro dele e do que acontece fora. E ainda a gente não sabe a medida disso, nem as ciências e nem a psicologia. Estamos ainda tateando, né? No que nós temos. A psicologia é uma ciência nova, é uma arte nova. E que estamos lidando com ela. E acho que no futuro a neurolinguística, a neurologia trace novas retas para o que pode ser considerado humano. Porque hoje nós somos seres de afeto. Ainda somos e acho que sempre seremos. E o mundo de hoje ele empurra a gente ao contrário disso, né? É um mundo cada vez mais frio, individualista,
onde o ter é mais importante do que o ser, né? E dentro disso tudo, a pessoa que ela foi constituída essencialmente emocional tem que lidar com esse mundo da forma que ele é. Que basicamente você vale o que você tem. Você vale o que você aparenta ter. Você não vale quem você é. Vale o que você expressa para que os outros admirem ou deixem de admirar. Infelizmente, essa é a realidade que nós vivemos, né? E quando você não consegue lidar com essa realidade, você começa a entrar numa crise do tipo, por que as coisas são assim? Né? E por que a vida tem que ser dessa forma? Mas ela é, ponto. A gente está vivendo um momento de transição, como até estávamos falando. Temos a sorte, né, de... Mas também que momento não é de transição na humanidade? Mas tem momentos, eu acho, que são um pouco mais críticos, né? Você fala de ter, e ao mesmo tempo você fala de necessariamente não ter, mas parecer ter. Isso é ainda mais grave, né? Porque você ter que parecer que ter uma coisa... O Instagram é uma ferramenta disso, cara. Porque no Instagram você vê um monte de recorte de momentos felizes, onde a vida é perfeita, o mundo é perfeito, todo mundo tá num ângulo bonito. Eu ouvi essa frase, cara, foi de um repórter, que eu não vou lembrar o nome dele agora. Ele falou o seguinte: se você olhar de perto, nem todo mundo... Se você olhar de perto, ninguém é tão bonito assim. Ah, sim. Ninguém é tão bonito assim. E dentro desse mundo de aparências, a gente tem que olhar o próximo, olhar os amigos, olhar os contatos que você tem no Instagram, e você acaba tendo uma autocobrança do tipo, nossa, eu tenho que estar tão bem assim, eu tenho que estar tão feliz assim, eu tenho que estar tão magro assim, eu tenho que estar tão bem vestido assim, eu tenho que ter tal coisa ou deixar de ter tal coisa. Quando na verdade é que uma das perguntas mais importantes ninguém faz pra você, que é, você tá bem? Você tá feliz? Essa é a grande pergunta, né? O Instagram, as pessoas reclamam muito do Instagram. Eu acho que ele reflete muito mais do que cria, né? É claro que a magnitude que o Instagram criou numa vulgar rede social, né? Porque é muito mais uma rede logarítmica do que uma rede social, né? Nós temos ali uma mediação perversa, né? Nós temos uma criação consecutiva de bolhas, e bolhas cada vez menores, que eu te mostro o que você quer ver, e é o que você quer ver, não exatamente o que você precisa ver, né? Então eu te mostro, talvez, tudo bem que entenda, eu sou contra mediações no geral, porque a mediação é sempre um recorte. Aí eu questiono, essa tesoura está na mão de quem? Né? Então, tem que controlar, ok, quem? Eu não me acho capaz de controlar. Eu não me acho dizer, este é o tamanho que todo mundo tem que seguir. Não acho. Dar esse poder na mão de alguém, eu sempre fico complicado, né? Não vou fugir do assunto, mas vou colocar uma questão. Proibiram aqui em São Paulo, não sei em que momento esta conversa será assistida, nem em que lugar do mundo. Recentemente passamos em São Paulo a proibição dos celulares em escolas. E eu fico me questionando até que ponto o governo tem que mandar se meu filho leva ou não o celular dele na escola. Se eu sou responsável pelo meu filho. Se ele leva ou não na escola até uma certa idade, o que ele leva é responsabilidade minha, não dele. Se sou eu que compro o material didático, vou lá, compro a caneta, compro o caderno no final do ano, quem educa meu filho sou eu, não é a escola. A escola pode alfabetizar. Ela pode fazer um processo ali de ajudá-lo a preparar em uma linguagem que eu não sou formado em todas. Matemática, português não tenho. Mas a educação quem faz é em casa. Então, o Instagram, que é essa ferramenta incrível que nos possibilita ver além, às vezes nos cega para nos ver a quem. Porque o que eu coloco sobre mim não é verdade. O que eu vejo do outro não é verdade. Então eu vivo num universo, né, numa rede de mentiras, que eu sou capturado por um recorte que me mostra cada vez mais mentiras. Então eu não consigo nem sair para ver uma realidade possível. Eu fico no universo da mentira. E questiono a quem isso é salutar. Porque se existe alguém com uma tesoura, o que essa tesoura está querendo? Então eu acho que a questão é
a gente está no momento que o celular deixou de ser um equipamento e virou uma prótese. E essa prótese é como se fosse um conceito. Eu enxergo além, eu escuto além, eu faço meus trabalhos, mas é uma faca. Ela na mão de um assassino é objeto de morte. Na mão de um chefe de cozinha é um objeto de criação. A gente tem que ensinar. O problema é ensinar. O problema é educar. E aí educar no sentido não só de uma educação simples, entenda simples entre aspas, escolar, mas uma educação dentro de casa, mínima, que a gente possa sair à rua e não ser violentado na porta de um metrô às 6 horas, que em São Paulo é absolutamente lotado, a achar que um serviço de transporte que você paga e caro é um favor. Não, não é um favor. Eu estou pagando pelo serviço. A escola, eu estou pagando pelo serviço. Mas como, na minha opinião, existe todo um trabalho para o emburrecimento e para a manipulação das pessoas enquanto massa, isso não é viável. A mão que segura a tesoura, ela não está aqui para te ajudar. Ela está aqui para te ajudar a ser consumista, a ser um consumidor. Porque eu preciso que você compre. E gente esperta compra menos. Então, compre. Porque eu preciso que você compre. Eu não crio seres humanos, eu não estou criando pessoas, eu estou criando compradores, eu estou criando indivíduos que se endividam para comprar coisas, para mostrar para o outro que tem coisas. Eu falei isso em um outro bate-papo com um amigo também. Eu acho que a psicologia vai ser a profissão, não vou nem falar do futuro, do presente para o futuro, porque vai ter uma demanda tão absurda de pessoas precisando de ajuda, porque como você acabou de falar, você tem um algoritmo que quando você faz uma pesquisa, ele busca a tendência daquela pesquisa e vai te colocando lá. Então o cara que cai na besteira de ver dancinha no Instagram, do TikTok, ou coisa do gênero, ele só vai ver isso. Ele vai ficar preso nesse negócio o resto da vida. Porque quanto mais absurdo for a produção dentro daquelas regras que eles colocam, que existe uma regra para poder produzir conteúdo, quanto mais absurda for, o conteúdo vai chegar para você. E aí entra aquela questão, né? As pessoas, elas não têm nenhum tipo de incentivo de mudança. Sempre vai ver mais do mesmo e sempre buscando você consumir o que estão lhe vendendo. Afinal, quando um serviço é gratuito, o produto é você. Uhum. É fato. Então, você está ali no TikTok, ali no Instagram, ali nas redes sociais, seja lá qual for, para você ver propaganda. Vamos lembrar que nenhuma rede é grátis. É o que você falou. Uhum. E todas as redes são de um dono. Então, lembremos que quando você entra no Instagram, você assinou lá um contrato. Você leu o contrato? Não, porque você quer o serviço. Ok. Ela é de um dono que leu tudo que você colocou no Instagram. Por acaso o mesmo dono é do WhatsApp? Por acaso o mesmo dono é da inteligência artificial? Por acaso, quando eu peço numa inteligência artificial que eu divulgo que eu vou fazer a sua imagem de acordo com um estilo de desenho de uma empresa japonesa, o que eu faço? Você primeiro tem que colocar a sua foto. Aí eu te devolvo ela num tipo de desenho, que foi uma trend que aconteceu em São Paulo, no Brasil. Só que agora eu tenho milhares de fotos de seres humanos. E eu recebi de graça. Te devolvi um desenho. Mas eu tenho o seu rosto, eu tenho o rosto da sua irmã, eu tenho o rosto da sua mãe, eu tenho o rosto da sua família inteira. Eu não precisei pagar. Quando eu boto sua voz, eu não precisei pagar. Então, mesmo que eu te garanta que ninguém além de você vai ler a nossa mensagem, eu tô lendo. Porque eu preciso trabalhar isso. E não existe, acho que não existe ainda outra saída. Porque já que é o de uma empresa, ou você para de consumir o produto que você acha que está te machucando, que está te causando dor, sofrimento, o que hoje quer dizer que você se isolaria do mundo. Então, a perversidade está nisso. Estar no mundo hoje é estar na mão de corporações que te usam como produto e fim
para te consumir e te vender. E isso, não sei se é saudável, exatamente. Mas você vê que interessante. Como é que a pessoa sai de uma dor se ela não sabe que tá doendo? Ela não entende que é dor, né? Então você vê pessoas perdendo dias. Cara, teve uma coisa que minha filha fez comigo que aquilo me deu um alerta, né? E vou te falar que foi um dos impulsos pelo qual eu comprei a moto, né? Que agora quem não sabe... Você é motoqueiro. Né? Agora eu tô andando de moto. Mas assim, ela olhou pra mim porque eu basicamente não tava fazendo nada além de trabalhar e ficar em casa. E você entra naquela vértice de eu trabalho pra poder me divertir, aí eu gasto me divertindo e trabalho pra pagar diversão, pra me estressar, pra poder me divertir de novo. É um ciclo, né? Uma roda de ratos ali. E uma desses pontos de diversão que eu tinha era um jogo chamado Gran Turismo que tem no PlayStation. Aí ela falou assim, vou fazer um bolo pra você, pai. Eu falei, sério? Por quê? Eu falei, para o aniversário do Gran Turismo, fazer 10 dias que tá aí. Eu olhei lá a quantidade de horas, tinha dado 240 horas. 240 horas, 10 dias da minha vida. 10 dias, 24 horas do dia. Durante esses intervalos que eu fiz, eu fiquei na frente de uma tela com o controle na mão, olhando pra tela, fazendo um carrinho virtual andar. Eu olhei pra aquilo e falei, o que eu tô fazendo, cara? O que eu tô fazendo na minha vida? Foi 10 dias. Helder, 10 dias, cara. Tenta esperar alguma coisa 10 dias. Parece que não passa nunca. E ali passou que eu não vi. Então, quando você fala de dor, né, principalmente quando você fala de mídia, e a gente vai voltar pro teatro, que eu quero falar bastante perguntas sobre isso. Quando você fala de dor e fala de mídia, as pessoas não sabem que estão doentes. Elas não sabem que está doendo. Elas não sabem que as horas e horas que elas passam ali vendo a televisão e vendo o arrasta pra cima, tá deixando ela cada vez pior. E se você utilizasse, cara, 10 dias, se eu utilizasse fazer um curso, eu saberia alguma coisa nova. E hoje eu sei pilotar um carro virtual, apertando o botão, que eu sei pra nada. Absolutamente nada. E eu acho que isso é uma coisa que tá contumaz nas pessoas. Porque, o que aconteceu? A nossa geração, né, a gente tá basicamente na mesma idade, que teve filhos, ainda tirou naquele mais ou menos. A geração que veio depois da nossa, que já é uma galera de 20 mais ou menos, e teve filhos, deu um tablet na mão. O que vai ser dos netos dessa galera? Isso detalhe, até uma geração até um pouco antes da gente também fez isso. O que vai ser dessa galera, velho? O que vai ser desse povo que nasceu, falou, ó, para de chorar, pega o tablet e fica apertando o botãozinho virtual aí. Eu me preocupo muito, desculpa, você está pensando, né, que você fala. Como utilizar isso bem? Porque isso é uma realidade. Né? A gente não vamos negar o computador, microfone, a potência que nós temos de falar agora uma coisa para milhares de pessoas num futuro que nós não sabemos. É que estamos comunicando aqui, de repente, um dia um arqueólogo vai desenterrar e vai falar, vejam, as pessoas viviam em salas coloridas e conversavam somente duas em duas. Nossa, olha que interessante, né? Como a gente acha que são os egípcios. Mas o mundo tem disso. Se a gente olha para o passado, é claro que a gente vai achar que ele era melhor. Ok, porque nós somos um pouco resultado dele. Questiono, será que ele era tão bom assim? Porque vejo que pessoas um pouco mais velhas do que nós deram o mundo que estamos mudando, né? Então não é um pouco o mundo que vamos deixar para ele, para as crianças, mas que crianças que vamos deixar para o mundo. Porque as crianças é que nós podemos mudar. O mundo é resultado. Acho que, felizmente, o pai, a mãe, a família, principalmente o núcleo familiar mais próximo, tem que tomar a rédea de volta da criação dos filhos. E eu não estou querendo dizer aqui que foi... Não, eu não estou querendo defender uma ditadura da criação, não. Eu acho que a gente precisa cuidar dessas pessoas pequenas que estão à nossa volta. Porque são elas que vão cuidar do que a gente deixar. A gente não está deixando grandes coisas por aí. Isso me assusta. A gente não pode tirá-las completamente do universo, da máquina. Não. Então nos é dado a responsabilidade de sermos curadores do que elas veem. Nós somos, como sempre deveríamos ser, os primeiros
A primeira peneira frente a isso. Então, o que o meu filho acessa é o que eu sei que é seguro a ele. Porque eu sou o curador disso até o momento em que ele possa escolher as próprias coisas. E não entregá-lo ao mar. Eu não pego uma criança e jogo no mar e falo, beleza, sobreviva aos tubarões, porque a vida é assim. Não, a vida é assim? É. Mas se eu posso colocá-la numa boa escola, se eu posso cuidar de que ela tenha uma educação mais cuidadosa, com uma leitura de qualidade, e aí eu acho que qualidade pode se negociar de milhões de formas, mas nós temos o mínimo possível. Entrar em contato com pessoas, com a internet, que sim, é preciso, revolucionou a forma que a gente estuda, revolucionou a forma do mundo. Mas essa revolução talvez tenha que tomar uma refreada para que o homem esteja em primeiro lugar e não só a máquina. Porque eu tenho visto que a gente esqueceu do ser humano e relegou muito a máquina ao cuidado dessas pessoas. E a geração que está surgindo daí não é exatamente a geração que vai ter boas coisas para lidar com as coisas. Não estou sendo, talvez esteja sendo pessimista, mas eu estou sendo um pouco... Pode estar sendo realista. Eu vejo um pouco disso, porque eu vejo pessoas... Eu aprendi a lidar com o celular. Eu estou aprendendo a lidar com uma inteligência que não é nem inteligência, não é nem artificial, porque ela é feita pelo homem. Então, eu estou aprendendo a lidar com isso. Mas, para mim, como alguém que pesquisa a mente humana, ter fontes de informação é super importante, super necessárias. Então, eu consigo acessar o banco de dados da Biblioteca de Washington, eu consigo acessar o banco de dados da biblioteca de um pesquisador da África do Sul e consigo compreender um pouco melhor da minha pesquisa. Mas, ao mesmo tempo, eu posso lidar com coisas que não me são saudáveis. E, às vezes, não perceber que são saudáveis e entrar nessa roda que você colocou. Ainda acho que temos que ser responsáveis por essas pessoas que estão lidando com esse mundo que está surgindo. Porque, para eles, que já nascem com isso, a realidade de sem isso já não faz mais sentido. O que me preocupa um pouco é que quem deveria lidar com essas pessoas, essas crianças, fazer essa curadoria, como você disse, é a galera que está na raça para cima. Porque o público que está vendo dancinha, que está vendo esse monte de coisinha, não é a galera de 20, não é a galera de 15, é a galera de 30, sabe? Se você olhar... Eu faço as divulgações aqui da empresa, né? Eu trabalho com a parte do Google, as redes sociais. A maior quantidade de pessoas não são jovens, não. É de 30 a mais, cara. É de 30 a mais. Se a maior quantidade de pessoas que acessam a internet... Não vou falar a maior quantidade, porque seria um dado impróprio, né? Mas uma grandíssima parte da população que tem acesso à internet. Mesmo ainda o Brasil sendo um país... muito iniciante nesse mundo virtual. Só para você ter uma ideia, somente 5% da população brasileira compra a internet. 5%. De 100% de todo mundo. Agora, assim, dessa galera que tem acesso à internet hoje, a grande maioria é a galera de 30 a mais. Claro, a 30 a menos tem total acesso, mas não é esse tipo de mídia que eles acessam. Entende? Então, eu acho muito improvável que essa preocupação que você expressa venha ser efetiva, ter efetividade na cabeça de quem deveria ter, porque essa galera tá realmente perdendo 10 dias no videogame. O que eu acho interessante é que nós estamos na internet falando mal dela. E isso já é bom. Sim. Isso é bom. Porque quem está assistindo a gente, quem está ouvindo a gente... está preocupado com o que preocupa a gente. E reflete neles tem essa vontade de pensar melhor. Então, eu ainda acho usar melhor. Vamos usar melhor. Como? Aos poucos a gente está entendendo. Assistindo o seu podcast, por exemplo, que tem coisas interessantes de pessoas que a gente não espera. Outros podcasts que não sejam esse que eu estou, que tem qualidade. Esse daqui é uma curva fora do... É um ponto fora da curva do podcast do colega. Mas vamos pensar além do que a gente tem feito. Arrastar para cima? Ok. Mas o que eu estou buscando com isso?
né? A gente... tá informação. É um brinquedo muito novo na nossa mão. Acho que a gente tá tateando e tá tentando. É louvável a nossa tentativa. Onde isso vai dar, eu sou um pouco reticente e tenho um pouco de medo ainda, mas isso sou eu na vida. Mas eu acho que a gente vai dar num momento bom. Passamos por isso, sabe? Eu sou do tempo da babá eletrônica, que era a televisão, sabe? E ao mesmo tempo eu mudava de canal para assistir uma televisão que passava coisas que eram mais, que eu gostava mais, e outras coisas minha mãe não deixava eu assistir. Não, isso aqui não é para sua idade. É claro que era aquelas que eu queria assistir, mas no geral eu assisti aquelas que... E peguei gosto. E acho que aquilo levou para entender o mundo, para ser diferente. É claro que eu tive uma educação muito dentro de casa, louvável, mas que me levou a conhecer outras artes, que me levou a ter uma cultura que minha mãe sempre me apresentou. Mas é novo. Vamos ver. Não são 24 horas, não são 10 dias só de videogame. Mas ainda é novo e a gente vai conseguir. Bom, vamos ter fé. Vamos voltar pro teatro, Titi. Tem bastante resenha legal aqui. Bom, teve alguma peça que você atuou que foi algo mais impactante para você? Ou você tem a recordação da sensação da primeira peça que você apresentou? Eu tenho muito, a primeira que eu apresentei. Tenho essa guardada muito no meu coração, que foi a primeira que eu assisti e fiquei espantado com aquela linguagem, porque não é uma linguagem teatral, porque o teatro ele é um guarda-chuva que pode ter várias formas, né? Eu fiquei encantado por uma coisa que chama teatro de animação, que é conhecido no Brasil e também é outro guarda-chuva que você pode ter teatro de bonecos, teatro de formas animadas, teatros com objetos e vários outros tipos de coisas teatrais que não se utilizam apenas do ser humano em cena. Então, teatro de bonecos. Então, às vezes você pode colocar um boneco na relação entre o público e o ator, tem um boneco que representa. Que aí eu posso te dar o exemplo daquele grande que fica na mesa, eu posso te dar um exemplo daquela marionete por fios, né? Vários tipos. Eu assisti o espetáculo e falei, quero fazer isso da vida. Quando acabou o espetáculo, eu recomendo muita gente que goste de um espetáculo teatral, encontre e fui falar com o diretor. Falei, olha, quero fazer isso que vocês fazem. Ele falou, olha, vou dar um curso, vem comigo. Vou te dar um curso e você faz o curso com a gente. É um grupo muito conhecido aqui em São Paulo. É o Grupo Sobrevento, que é um grupo incrível e falo com muita honra, porque consegui fazer coisas incríveis com eles. E eles me ajudaram a entender o que era aquilo que eu queria fazer. O que foi uma felicidade incrível. E aí, consegui trabalhar e acho que foi um caminho muito importante na minha vida como artista de teatro de bonecos no Brasil. Pedir a gentileza de pedir aqui um pouquinho d'água pra gente. Muito obrigado. Vai ao vivo mesmo. Obrigado, Gi. Obrigado. Nossa, ela faz tudo essa a Gi é maravilhosa. Ela faz tudo. A Gi é maravilhosa. A Gi, pra quem não conhece a Gi, aqui... Obrigado. Eu acho que a câmera tá em você. A Gi é nossa roteirista, é nossa redatora, nossa conteudista e faz todo o resto acontecer, né, Gi? Obrigado. Obrigado. Bom, vamos lá. Cara, qual peça que você considera assim, mais importante que você fez na toda a sua carreira? Todas, uma de cada vez. Todas, uma de cada vez. Que resposta interessante. Porque quando me perguntam, quanto tempo você demorou para fazer o espetáculo? Eu sempre falo assim, teve um espetáculo importante que eu fiz, que chamava Roswell, Caminhos de Floresta. Eu estava com 43 anos, 40 anos na época. Aí a pessoa me perguntou, quanto tempo demorou? Eu falei, 40 anos. Eu falei, como assim 40 anos? Eu falei, porque todo espetáculo teatral você não começa e termina. Eu estou me preparando desde que nasci. Eu não estou fazendo isso só. Eu estou fazendo há 40 anos. Então o meu espetáculo que vem vai ser melhor que esse, e esse é inferior ao anterior. Porque eu sou um artista, eu melhoro com o tempo. Como a gente estava falando, né? As coisas... porque eu tô velho. Eu falei, não tá velho. As coisas que estão prontas vão ficar... O copo vai ficar velho. Por quê? Porque ele está pronto.
Você não está pronto. Eu não estou pronto. A gente está em processo. Então a gente não fica velho. A gente fica a versão nova. Daqui 15 minutos tem a nova versão nossa. Então acho que a gente tem que fazer isso. Então eu acho que todos os espetáculos que eu fiz foram importantes. Cada um no seu momento faz parte da minha vida. Cada um me ensinou uma coisa. Isso, não. É sério. Cada um me ensinou uma coisa, cada um se colocou. Agora, se você me pede para eu amputar e matar um filho, dizer qual filho eu gosto mais, eu não conseguiria te dizer. Mas espetáculos que eu fiz em 19, eu montei 2 espetáculos em 19, com a companhia Nômades Urbanos, com um diretor importante aqui de São Paulo, o Igor Lemo. Foi Caminhos de Floresta, que a gente fez baseado nos trabalhos Rosweg, Caminhos de Floresta, que nós fizemos baseado na obra de Martin Heidegger, né? que tem um conceito interessantíssimo, que ele diz que na floresta nem todos os caminhos levam a algum lugar. Alguns caminhos, às vezes, servem apenas para que nós caminhemos. E esses caminhos são os caminhos mais importantes. E ele, como caminhava muito na Floresta Negra, ele ia em caminhos e voltava sem necessariamente chegar a algum lugar, porque o importante é o caminho, né? E no segundo semestre eu montei um espetáculo no Museu da Diversidade, que fica na Estação República, do metrô aqui em São Paulo, Museu da Diversidade Sexual, que é incrível. É o único museu da diversidade sexual no hemisfério sul do mundo. Eu nem sabia que ele existia. Museu da Diversidade Sexual. A cada ano, a cada novo prefeito, a cada novo governador, eles querem fechar o museu. E eles têm que lutar para ficar abertos. Porque para quem é interessante manter um museu sobre a diversidade sexual? Então, todo ano eles estão tentando. E eles estavam com uma exposição sobre o trabalho da literatura de João Silvério Trevisan, importantíssimo autor brasileiro, que é mais reverenciado na Alemanha do que no Brasil, né? Paradoxos brasileiros. E a gente fez um espetáculo lá que chamava-se Pequenos Perversos Polimorfos, muito baseado nas minhas leituras freudianas, né? Que a frase pequenos polimorfos, perversos polimorfos, é do trabalho de Freud. Então a gente estava trabalhando quem somos nós, esses seres que somos pequenos, perversos e sem exatamente uma forma definida. Então, eu acho que para mim esse ano de 19 anos, ano anterior, imediatamente anterior à pandemia, foi um ano muito importante de consolidação no universo teatral para mim. E para essa companhia que eu trabalhava. Companhia Nômades Uma Urbanos. coisa que as pessoas elas acabam falando bastante, e muitas vezes sem conhecer, é da tal da Lei Rouanet. Minha nossa. E as pessoas falam, não, porque esse artista pegou não sei quanto da Lei Rouanet. Porque o artista tal ganhou tantos milhões da Lei Rouanet. Como se o governo estivesse tirando dinheiro da educação, da saúde, das políticas públicas para dar para o artista. Para quem não conhece, como funciona a Lei Rouanet? Para quem não conhece como funciona a Lei Rouanet, vamos lá, vamos colocar a questão. Às vezes ela pode ter alguma variação de governo para governo, tá? Mas normalmente a minha experiência com a Lei Rouanet, eu escrevo, dentro do meu coletivo teatral, eu escrevo um espetáculo. Vou falar sobre tal tema, faço um cronograma. Para quem não sabe, tudo, cada centavo tem dentro de um cronograma de valores, dentro de uma planilha. Nada é escuso, só a prestação de contas, ela é uma coisa assim incrivelmente feita e nos mínimos detalhes. Devia ser assim em todas as instâncias, não só para o ator, né? Mas aí você faz e manda para o Ministério da Cultura. Eles aprovando, eles te dão carimbo e falam, seu projeto está apto a procurar dinheiro. Se vira, legal. Você recebe aquele papel com o seu projeto e uma chancela do governo. E não te deu nada. O governo não te dá nada, ele dá um carimbo. Só. Aí você tem 2 opções. Ou você contrata alguém para te ajudar a captar esse dinheiro com empresas, ou você vai lá, você pega essas coisinhas, vai lá, bate na porta. Oi, empresa grande, você gostaria de me dar 0,001% do imposto que você paga para eu fazer meu espetáculo? O cara para você fala, não, eu nem te conheço. Acabou. Esse dinheiro que eles vão te dar
é tirado dos impostos. Só que é uma parte ínfima do que eles pagam de impostos, que são revertidos como forma de propaganda para aquela empresa. Então vamos supor que um artista famoso, não vamos evitar nomes, mas um artista famoso da novela que está no ar queira fazer um espetáculo. Consiga alguém que consiga fazer esse papel. O problema não está em ser famoso. Aí ele vai bater numa empresa famosa, que nós também não vamos dar um nome. A empresa famosa vai falar, nossa, claro que eu quero patrocinar. Claro que eu quero ligar o meu nome ao seu nome. Então, vou te dar o dinheiro que você precisa. Só que ninguém está dando de graça. A pessoa está linkando o nome dela, porque o governo se diz assim, eu sou incapaz de dar cultura para o meu povo. Eu vou terceirizar. Então eu vou botar na mão das empresas o que elas decidam que é cultura. É ruim? Acho que como princípio é. Então não vem dizer pra mim que tem ator, tem artista que tá mamando nas tetas do governo, porque isso é mentira. Quem tá falando isso, normalmente é quem tá recebendo leitinho de alguma teta. Porque assim, se uma empresa escolhe apoiar ou um artista A ou artista B, é uma escolha dela. Não deveria ser assim. Deveríamos ter condição de todos os atores, de todos os artistas, em qualquer arte. Estou falando do teatro, mas poderia estar falando de artes plásticas, poderia estar falando da música. Entendam, o meu universo é teatral. Vou falar do teatro, que é onde eu mais ou menos conheço. Então não existe no Brasil artistas que mamem em lugar nenhum. Porque se eles mamassem no governo, eles teriam morrido de desnutrição. Porque a cada vez mais o governo menos disponibiliza dinheiro. O que ele te faz é, olha, o seu projeto pode ser buscar dinheiro. Ok, só que temos uma questão. Grandes empresas querem o nome delas atrelado ao quê? A comédia pastelão do ator ou da atriz que está em evidência na novela das 8? Ou uma peça teatral que fala de mulheres violentadas e estupradas por maridos numa cidade no interior do Maranhão? A empresa não vai querer patrocinar esse espetáculo. Porque esse espetáculo necessário não tem valor ao olho da empresa. Ela prefere a risada fácil. Por quê? Porque no jornal vai o nome dela, porque o cara que vai aparecer no jornal da televisão é o nome dela, patrocínio, papapá. Então assim, é um fio delicado, porque sem isso não tem espetáculo. Não tem nem aquele que é comédia que tem que existir. Não sou contra a comédia fácil. Não, tem que ter. Não só isso. Ah, mas não é contra o ator da Globo. Não, tudo bem, tem muito ator da Globo que nunca fez teatro. Mas tem muito ator da Globo que é ator de verdade, que merece estar lá fazendo o espetáculo que ele acha. Mas não só ele. Aqui em São Paulo, as pessoas se degradam, os grupos de São Paulo se violentam para conseguir uma vírgula de uma lei em São Paulo que tem reserva de uma lei teatral que todo ano tentam destruir. Não importa, aí deixa bem claro, não importa qual bandeira o político, vou colocar político, é a palavra que me veio aqui, será recalcada, esteja no governo. Ele é contra, ele quer tirar. Ele não quer aquilo, porque teatro não é bom. Teatro não é legal. Primeira coisa na ditadura é teatro. A primeira coisa que parou na pandemia foi teatro. A última coisa que voltou depois da pandemia foi o teatro. Repare, estudem. A primeira coisa que sofre é teatro e literatura na história das ditaduras. Por quê? Porque faz pensar. A literatura, porque faz pensar também por dentro. Mas o teatro ele tem uma capacidade que ele só acontece aqui. Isso aqui pode ser gravado. Isso aqui a gente podia estar tendo em qualquer lugar. Mas o teatro só acontece aqui, ó. Ele não acontece em mim, que sou ator, estou no palco. Ele não acontece em você, que está na plateia. Ele acontece entre. E ele acontece só no período em que nós dois estamos juntos. Depois não é mais teatro. Pode ser gravado, pode ser cinema, pode ser documentário. Mas o teatro, há 5.000 anos, é a artesania da arte. Porque só acontece entre nós, porque eu não domino. Posso ter ensaiado 10 anos um espetáculo. Mas na hora que eu me relaciono com você, eu tô lá pra você.
Seja uma, seja 1.500, seja 3.000 pessoas. Isso acontece entre nós e acabou. Cada um vai voltar para sua casa com a sua experiência. Fantástico. Para quem não conhecia, agora já sabe como funcionou o pouquinho da Lei Rouanet. Não é, o governo tem um caixa eletrônico, eu vou lá, passo o cartão e tiro o dinheiro. Não, isso é um erro, e muitas vezes divulgado como forma de... agora, precisamos trabalhar isso. Não está pronta essa lei. Essa lei pode ser muito melhorada, a forma de fazer isso pode ser muito melhor feita, mas aí vamos precisar de pessoas que vão se debruçar sobre a lei, e acho que os artistas, a população, os mais envolvidos, que são a população, tem que estar lá envolvida, sabe? Porque eu gosto muito de falar assim, o teatro é caro no Brasil. Infelizmente o teatro é caro. É caro, é difícil, praticamente não tem acesso. Posso estar falando aqui uma coisa um pouco arriscada, mas nenhuma companhia brasileira consegue manter uma montagem teatral com dinheiro de bilheteria. Não consegue. Se não tiver uma lei envolvida, um patrocínio envolvido, não consegue. Então, vou falar um pouco mais do teatro em São Paulo. O teatro em São Paulo vive de pires na mão, dependendo da boa vontade de alguém para existir. Porque normalmente ele nunca ele é a primeira profissão, mas ele é a segunda ocupação, porque para você ficar no teatro você tem que ter uma outra ocupação. Você tem que ser um professor, você tem que ser ter alguma outra profissão para poder manter o vício, entendeu? Você me fez pensar numa coisa, Ti. Você falou sobre atores da Globo que não fizeram teatro e tudo mais. Quando você vai pro teatro, você começa a frequentar teatro, você vê muita gente talentosa. Pessoas que atuam de uma maneira literalmente espetacular, né? Muitos com melhor qualidade, mesmo eu sendo totalmente leigo na área, você nota que melhor qualidade do que alguns que estão na televisão. Qual que é o lance? Por que alguns estouram na mídia e outros tão talentosos não explodem? É a mesma coisa que acontece com música, cara. Tem uns caras que tocam em barzinho, em pub, que espetáculo. E você vê os caras estourando na mídia com... O que acontece, cara? É um mistério. Mas o que eu digo pra você é o que a gente costuma dizer, né? Eu até esqueci quem me falou, mas o teatro, o palco, é o ambiente do ator. O cinema é o ambiente do diretor. E a televisão, do anunciante. Isso fica muito claro. O ator de novela, ele é uma peça, uma engrenagem dentro de uma máquina gigantesca. Que ele precisa, além de atuar medianamente, ele precisa decorar uma infinidade de quantidade de texto diário. Ele grava 30 cenas por dia. Ele trabalha de 7 a 8 meses somente dedicado a isso de uma forma enlouquecida. A vida dele é dedicada de 7 a 8 meses, e quando muito, às vezes, as novelas têm diminuído dos seus episódios, mas os seus capítulos, né, o que vai ao ar, mas ele fica dedicado àquilo de uma forma insana, porque ele recebe capítulo após capítulo, e aquilo gera milhares e milhões de reais, e se você for ver, é uma engrenagem. Por quê? Porque quando o cara vai gravar, o iluminador estava lá, o cenotécnico teve que trocar o cenário, então ele não pode... Ele é só uma parte. Então ele não é a coisa mais importante. Ele está ali com a cara dele. Mas existem milhares de pessoas que estão dentro dessa engrenagem fazendo essa máquina funcionar. Claro que talento é importante, mas não é só. Talento é legal, talento é uma facilidade, mas que se aprimora com o tempo e ganha esse trabalho. No teatro a gente consegue às vezes ficar uma semana em 3 páginas. Uma coisa que na novela 3 páginas não é nenhuma cena. O cara recebe, em média, quase 20 páginas por dia para decorar. Para amanhã. Então, assim, não tá fácil. Sim, nossa, olha que cena ridícula. Olha, mas o cara... Tá, tudo bem, a gente entende
que o cara vá pegando qualidade com o tempo. Por isso que atores entram e somem, aparecem e somem, vão embora, né? Nisso a gente está falando de gente que quer trabalhar. Então, assim, conheço atores de teatro que não vão para televisão, são ótimos atores. Porque eles têm tempo para trabalhar, eles conseguem se dedicar, porque não é simplesmente ali falar. Tem uma preparação física, tem uma preparação de voz, porque o corpo do ator, a voz do ator faz parte do processo, é um instrumento de trabalho. Na televisão você tem uma cena, você tem uma questão, você sabe que o que está dito ali é patrocinado por uma empresa, e que se aquela empresa não quer dar dinheiro para aquilo, aquilo não será dito. No teatro, às vezes, como eu faço a peça que eu acredito, junto com um grupo de pessoas em que nós acreditamos, e vamos à luta para mostrar para o grupo de pessoas que gostaria de assistir, é muito mais garra, é muito mais força. Você vê o cinema nacional como é difícil de ser feito. O cinema tem quase a mesma garra do teatro, porque ele também é feito por artesão, sabe? O cinema é muita dor, é muito sofrimento, é muito estudo para chegar no resultado. Principalmente o brasileiro que não consegue R$1 para poder montar, porque o cinema também é caro financeiramente. O teatro é mais barato, porque é mais artesão. Eu pego a sua jaqueta para fazer o meu personagem. Entendeu? Câmera, eu preciso de câmera, eu preciso de qualidade de vídeo, eu preciso de um equipamentozinho que guarde a imagem, eu preciso depois fazer aquilo, transformar em mídia digital, qualidade, esses seus microfones, essa sua luz, tudo isso aqui é caro para fazer. Teatro, com muita qualidade, eu consigo fazer na rua, na praça, na feira. E essa é a sacada. O palco é o lugar do ator. O resto, ele pode ocupar. Porque a gente tem que ocupar qualquer espaço. Mas ele não é artista só durante 1 hora de espetáculo. Ele é artista 24 horas do tempo. Eu tô vendo que, assim, é um processo extremamente, por falta de palavra melhor, frenético, né? Uma coisa doida. Em que momento, porque antes de estudar psicologia, você estudou psicanálise, né? Uhum. Mas acho que, não só mais, né? Mas eu acho que Freud é a referência até hoje. Em que momento, no meio disso tudo, que você estava imerso em todos esses projetos, em todo esse mundo que você mostrou toda essa dificuldade que é para ele existir, você falou, não, peraí, vou tirar um tempo para estudar psicanálise. Uma pergunta interessante. Cada espetáculo tem que nos oferecer um universo de problemas. Então, eu gosto de pensar assim, o que eu não sei fazer? Tal coisa. Então, esse é meu próximo espetáculo. Porque se eu já souber fazer, que adianta? Eu vou representar uma coisa que eu já sei. Se eu estou ali num processo de desafio e aprendizado constante, o que eu não sei fazer é o próximo. Ok. Eu faço terapia há muitos anos e recomendo que faça, por favor. Teremos um psicólogo logo formado, então lembrem-se disso. Até final de semestre? Eu tava falando de você. Eu termino agora no meio do ano. Mas eu coloco que faço terapia há muitos anos e percebo a eficácia dessa coisa que eu faço. E sempre fui muito encantado. Tava falando disso com a minha terapeuta recentemente. Quando foi a primeira vez que eu pensei nisso? E nós chegamos a uma ideia que foi no cinema, partindo dos filmes do Woody Allen, que, salvo ser cancelado e você sair do ar, é um autor cinematográfico que eu ainda gosto. Se tomara que isso não saia do ar. Por causa disso. Para quem não leu a biografia, recomendo a biografia dele, que é bem explícita e fala o outro lado da questão que nós precisamos ouvir também. Então, assistindo os filmes dele, me deu esse negócio, eu fui tentar aprender, fui tentar assistir, sempre tive isso. De 2015 para cá, eu comecei a pensar, o que será isso? Como isso pode ser para mim? E aí eu já não sei mais o que sou eu, o que é a psicanálise, o que é meu estudo teatral, o que é meu estudo psicanalítico. É claro que eu começo a levar isso muito mais a sério a partir de 2019, e falo, isso daqui é sério. Antes era um lazer, agora virou sério, quero estudar isso para valer e aprender com isso ao ponto de, quem sabe, poder acolher e acompanhar alguém na jornada de descoberta dessa pessoa.
O espetáculo que eu fiz, já Os Pequenos Perversos Polimorfos, já tinha estava montado na teoria do teoria sexual do Freud, o que já estava calcado nas teorias um pouco heideggerianas, na Dasein análise, que é um tipo baseada na filosofia heideggeriana. E o espetáculo que a gente sempre está trabalhando, né, mesmo que não queira, torna-se parte de você. E tornando-se parte de você, você não sabe quando começa um e termina o outro. Então, posso dizer para você muito claramente, é uma parte de mim que eu não sei se eu quero pôr fronteira. Eu não sei que a gente é feito de fronteira, sabe? Eu acho que a gente está cada vez mais sem fronteira dentro da gente. Seria legal de viver uma vida sem fronteiras. Você consegue perceber uma diferença entre a psicanálise e a psicologia como um todo? Isso é muito interessante. Estava conversando com uma psicanalista há um tempo atrás. Ela dizia que para um psicanalista ser psicólogo é mais fácil do que para um psicólogo ser um psicanalista. Porque a psicanálise tem necessidades e teorias e conhecimentos um pouco mais precisos, não restritos, precisos. Não são limites, são formas de voar diferentes. A psicologia utiliza-se de técnicas, utiliza-se de meios, utiliza-se de outras propostas. Aí vai entrar no momento sensível, com questão e um pouco polêmico, que eu digo para você que a faculdade de psicologia te ensina que você não sabe nada de psicologia no final do curso. Isso é um pouco complicado, porque você não aprende como trabalhar e você entra e recebe um papel dizendo que você pode clinicar. O que é um pouco temerário e complicado de dizer. Porque de vários colegas com que fizeram o curso comigo, eu não recomendaria como terapeutas. Eu no terceiro semestre já tenho uma galera que eu não vou recomendar. Mas a psicanálise ainda acho, e aí é uma visão pessoal, mandem comentários para o Fábio, obviamente, que eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre o que eu estou falando aqui. Mas a psicanálise ela ainda é um processo de artesania, ela ainda tem um desejo diferente da psicologia, sabe? Ela é mais afeita ao indivíduo, ao individual, ao singular, do que uma psicologia. Claro que estamos falando de onde eu falo, que é uma psicologia freudiana, que me desculpem, quem achar que Freud está morto, está mais morto do que ele, né? Porque Freud, não esqueçamos, era um homem do século passado, século XVIII, XIX, XX, que tem algumas coisas que hoje são difíceis de ler e você fala, filho, aqui você tá um pouco passadiço, cheira uma coisa meio velha. Tem, claro, coisas envelhecem, ideias envelhecem, mas as principais, não. As principais estão cada vez mais vivas e saltitantes na vida da gente. Lacan já dizia, retorno a Freud. Estamos falando disso na década de 60, 70. Quem sabe não está na hora da gente voltar ao Freud de novo. Eu percebo a necessidade de voltarmos aos textos originais de Freud, a boas traduções, a bons comentadores que o Brasil tem. O Brasil tem... É incrível a capacidade que o brasileiro teve de sacar Freud. Duas coisas importantes. O brasileiro sacou Freud muito antes. Tem uma tradução brasileira de Freud que foi lida pelo Freud e que o Freud gostou. Ele não gostou da tradução inglesa, mas gostou da tradução para o português, na época dele. E Lacan, os argentinos e os brasileiros sacaram Lacan muito antes até que os ingleses e que os americanos. Isso é uma coisa que a gente não sabe. O brasileiro é muito bom em psicanálise. Os psicanalistas brasileiros são muito fortes, são muito, muito bem preparados, porque é muito difícil você se tornar um psicanalista.
Porque a psicanálise tem, não quero aborrecer ninguém, mas ela tem um tripé. Análise pessoal, imprescindível. Um analista que não faz análise pessoal não é um analista, não se consulte com ele. O aprendizado constante da teoria, ele tem que estudar teoria. Teoria são textos, comentadores e teoria freudiana. Tem que estudar? Tem. Quanto? Tudo? Para sempre? Não tem, não, eu estudei, fiz um curso, parou. Não façam. Não façam cursos de 3 meses. Um curso de 3 meses você não lê um texto do Freud direito. Parem de comprar cursos de psicanálise online por correspondência que te dão uma carteirinha. Está errado, isso não funciona assim. E supervisão. O que é a supervisão? É alguém que atende, um psicanalista atende o caso e que ele entende que ele não é Deus Todo-Poderoso e fala, eu vou conversar com alguém que tem mais tempo de carreira do que eu, então meu supervisor, vem cá, estou com uma questão assim. O supervisor não vai falar, faça tal coisa, não. Ele vai questioná-lo e vai guiá-lo pelas dúvidas, não pelas certezas. Então entenda, um psicanalista, quando você se consulta com um psicanalista, você está ali muito bem ancorado. Um bom psicanalista está fazendo sua terapia, está fazendo sua leitura, está fazendo sua supervisão. E eu não sei em que momento que a psicologia largou mão disso. Porque isso às vezes não é nem exigido que um psicólogo faça terapia. É claro que você vai sair dessa primeira formação de 5 anos e vai ter que fazer uma especialização. Deus nos livre de uma especialização ruim, não é? E de psicólogos ruins. Porque uma terapia ruim acaba com a vida de uma pessoa Sim. Na mesma intensidade que um cirurgião cardíaco acaba. Nossa. Só que o cirurgião, o paciente fica na mesa. O paciente de uma terapia ruim sofre anos. E eu tenho visto cada vez mais casos de abuso, casos de má utilização da técnica e de você falar, essa pessoa não merece ter essa profissão que ela tem. Como que você daria... Qual conselho você daria para a pessoa que está buscando uma psicanálise ou um psicanalista ou até mesmo um psicólogo e está por muito tempo ali e as coisas não melhoram? Você acha que esse seria o principal gatilho para ele se questionar se esse psicólogo ou psicanalista realmente é bom? Qual seria a deixa para ele falar, peraí, talvez seja a hora de eu mudar de profissional? Essa sua pergunta, ela tem uns 100 anos de pesquisa. O mais importante para alguém que está fazendo terapia, eu vou falar um pouquinho da psicologia, não, vou falar da psicanálise. É você lidar bem com aquilo que o seu terapeuta está falando com você. Aqui na psicanálise a gente fala de transferência, né? Quando eu me sento na frente do meu terapeuta, eu tenho uma transferência com relação a ele. Eu tenho uma forma de que aquilo que a gente faz é terapia. O terapeuta tem contra-transferência, mas o paciente tem transferência, que é o mínimo de ligação que eu tenho com o meu terapeuta. Quando você vai num médico e a consulta dele demora 3 minutos, não existe transferência. Porque o médico não está preocupado com a saúde, ele está preocupado com a doença. Ele quer pegar o seu sintoma e tirar o seu sintoma ou à base de remédio ou à base de operação. Quando você senta na frente de um psicanalista que você não conhece, ele vai te fazer algumas perguntas e vai pedir para você se apresentar. Faça o mesmo até certo ponto. Questione ele no momento devido. Acho que isso é sempre seguro, porque é uma relação que começa. E dê um pouco de tempo. É uma angústia, porque nós queremos ter os nossos problemas magicamente removidos da nossa alma. Dê tempo ao tratamento. E se você não estiver contente, saia e bata a porta atrás de você e vá a outro terapeuta. A vida é curta para fazer uma terapia ruim. Não gostou, acha que não está acontecendo, questione também o terapeuta, porque ele tem ali um processo terapêutico. Mas você é soberano da sua vida e da sua dor. Saia. Alguns recomendam que é bom trocar em períodos em que você acha que, né, alguns acham que o processo terapêutico é assim, né? Você chega ruim, vai melhorando com o tempo e você vai melhorando. Não, o processo terapêutico é assim.
Tem hora que você tá ótimo, tem hora que você tá ruim de novo, e aquela pessoa... Calma. É um processo. Se dedique ao processo. São 50 minutos. Se dedique ao processo. Dê condições daquela pessoa que te conhece, que é um profissional treinado para aquilo, possa trabalhar com você. Trabalhe com ele da forma que ele se dispõe a trabalhar. Siga. Mas também entenda que acho que nós não... E diga para ele, como estamos indo? Acho que é a hora de parar. O que você acha? E ele vai te responder. Se ele for um bom terapeuta, ele vai perceber que a hora de parar aconteceu e vai falar muito obrigado. Acho que agora outra terapeuta pode ser melhor para você. Porque até a psicanálise não é para todo mundo. Às vezes a pessoa quer, ela bater o carro. E ela quer voltar a dirigir. Ela não vai fazer psicanálise 5 anos. Eu vou botar ela num carro, vou colocar com recursos normalmente que a TCC oferece, são fantásticos, a pessoa vai dirigir. Depois de um período. Não vou dizer um número de sessões, porque terapeutas que dizem números de sessões para resolver questões não existem. Resolvo o luto em 3 sessões. Não, isso é mentira. Trago, é como se eu prometer para você, trago o seu amor de volta. Isso não existe. Trago amor em 3 dias. Não resolva o seu sintoma em 8 sessões. Não faça isso. Não aceite pacotes. Sabe? Vá com calma, é um processo. Dedique-se. Sabe? É jardinagem. Coloque a sementinha, espere, regue. 1 hora dá frutos. E talvez a semente de laranja que você achou que era laranja dê uma linda maçã. Eu tenho mais 2 perguntas aqui. Uma que eu sempre faço no final das entrevistas aqui que eu faço. E uma que é uma indicação. Você tem algum livro bacana para quem quer conhecer um pouco mais de psicanálise? Minha nossa. Um livro bacana para quem que quer conhecer sobre psicanálise. Livros brasileiros. Aí eu já não sei que tipo que a gente pode falar, né? Se você quer aprender sobre Freud, Fundamentos, livrinho de capa rosa, Fundamentos da Psicanálise, tem textos incríveis, ou qualquer um. Quer começar? Luto e Melancolia, do Freud. Freud tem uma qualidade. Ele escreve para as pessoas entenderem. Então, em Luto e Melancolia, ele vai falar do luto e da melancolia, mas de uma forma em que você vai entender a dor de uma forma diferente. Já li umas 5 vezes e é um livro que eu leio e cada vez ele está melhor, é incrível. Acho que foi o começo meu. Porque Freud não ganhou nenhum prêmio assim, muito importante na vida, mas ganhou um prêmio de literatura, ganhou o prêmio Goethe de literatura. Então, pra você ter ideia dos textos técnicos, ele ganhar um prêmio de literatura é incrível, né? E outra pergunta? Essa é uma que você vai poder utilizar em qualquer área da vida que você deseja. Tá. Eu quero que você me diga o seguinte: o que você, no decorrer da sua vida, descobriu que se as pessoas descobrissem, a vida delas seria melhor? Eu vou ter que te pagar no final dessa conversa, porque isso é terapia, é isso que você está querendo me propor agora. Tá? Temos muita gente, temos aqui Giovana, que está aqui também de testemunha. O que eu descobri? Que se as pessoas soubessem, a vida delas seria melhor. O que eu descobri? Que se as pessoas descobrissem... Quer saber o que eu descobri? Eu vou falar o meu pra você se inspirar. Que não tem nada pra descobrir. Boa, eu gostei disso. Não tem nada pra descobrir, porque nada tá descoberto. É tudo a descobrir. Boa. E continue descobrindo. E não pare de descobrir. Porque a vida é... Um sábio chinês perguntava qual o sentido da vida, né? E o outro responde, pra frente, pô. Boa. Acho que é isso. Excelente. Não há nada que descobrir, porque tá tudo a ser descoberto. Cara, eu sempre vejo coisas assim que eu adoro e eu vou repetindo isso na minha vida. Eu vi 2 coisas, mas eu vou falar uma delas só. Eu vi um cara, um corte, não lembro aonde, na internet, deve ter visto em algum lugar. Ele falou assim:
que você faria se você não tivesse que se preocupar com a opinião de ninguém? De absolutamente ninguém. O que você faria diferente do que você faz hoje? Aí a pessoa respondeu, aí o cara falou, por que você não faz então? Vai ser bonita, hein? Por que você não faz? Volta e meia, eu sempre falo isso. Quem paga os seus boletos, cara? Sabe o que eu faria se me perguntassem isso? O que eu faria se ninguém... Essa sua pergunta viria num podcast hoje. Porque eu demorei muito para estar aqui, sabemos o quanto. E estou muito contente do que a gente falou aqui. E estou muito contente que se voltasse o tempo... e te conhecer do jeito que a gente se conheceu. E conversar, às vezes, de formas um pouco agressivas que conversamos. Verdade. E estarmos aqui hoje conversando e me falassem pra gente, olha, vocês vão estar no podcast tantos anos... Para, você tá louco. Então, assim, o que eu faria quando alguém estivesse me olhando? Um podcast com você. Estou muito contente de estar aqui e disso aqui ter dado certo. Espero que essa garrafa... como mensagem presa, jogada ao mar do universo da internet, encontre alguém e que tenha sido para ela assistir quanto foi pra gente estar aqui falando. Ah, com certeza. Porque isso aqui foi muito gostoso. E eu vou te chamar mais vezes aqui, tá? Eu tenho uma... Não faça aí, gente. Isso é uma ameaça. Vamos tomar cuidado com isso. Coloquem nos comentários. Eu tenho um bate-papo pra fazer com a Glaze. Você lembra da Glaze que estudou com a gente? Sim. É psicanalista também. Olha, agora ela mudou, ela tem um outro ramo. Agora eu não vou lembrar. Ela foi uma hoje ela tá ganhando dinheiro, olha que incrível. E ela é fantástica, né? A pessoa que é uma mulher com conhecimento extraordinário. Isso. É o tipo de pessoa que você senta pra conversar, você vira amigo dela, porque ela tem uma energia fantástica. E depois eu quero te chamar você, ela e mais uma outra pessoa pra gente fazer uma mesa aqui de bate-papo, vai ser bem legal. Isso é formação de quadrilha. Cuidado com o que você promete que a gente tem gravado. Giovana, não edite esta parte. Estarei aqui e atrapalharei a conversa de vocês com muita honra. Helder, muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado por ter vindo aqui, compartilhar tudo isso com a gente. Eu sei que tem muito mais coisas para falar, muito mais coisas aqui, e assim, a gente vai ter outras oportunidades. Tô aqui, chame quando precisar e comentários positivos e negativos receberemos todos, leremos. E bichinhos de voodoo não, por favor. Então, vou pedir para que você, se gostou desse bate-papo, acompanhe a gente, comenta, compartilha. O pessoal fala de ativar o sininho, né, Gi? Ativar o sininho, que eu não sei para que serve, acho que para notificar, enfim. É isso aí, vamos de vamos. Certo? Obrigado.